que o novo ensino médio é tão ruim? A gente hoje, no canal Lógica Viva, tem a alegria de receber três convidados é, fortemente envolvidos com o ensino médio, desde a área da filosofia, para tratar desse assunto que afeta milhões de indivíduos da área da educação e da sociedade brasileira como um todo. É um assunto que tem uma história longa e complicada, sobre a qual possivelmente a gente vai falar hoje. E é uma alegria estar aqui reencontrando o professor Edgar Lira, da PUC-Rio, a quem conheço já há um certo tempo, e encontrando pela primeira vez os professores Alex Souza e Lúcio Massaferri, que Lúcio é do estado do Rio de Janeiro e Alex é oh my God. Alex, de onde você é, Do Alex? Ceará. Do Ceará, estava na ponta da língua e eu ia acertar e eu pensei, não vou errar. Bom, professores da escola básica, né? Então aqui a gente tem hoje dois professores da escola básica, dois professores do ensino superior e vamos então para essa conversa. A ideia que a gente teve sobre a organização dessa conversa foi partir justamente do texto que o Edgar publicou numa coluna Ampof há um tempo atrás, alguns poucos meses atrás, e que assim me comoveu, né? O texto do Edgar pela o que eu considero assim ir direto ao ponto, ou aos pontos, né? Tanto que o texto dele tá dividido, tá numerado, né, em 10 pontos, explicando, né, dando justificativas para essa afirmação, né? É muito ruim. O novo ensino médio é muito ruim. Então a gente não está aqui nem considerando a possibilidade de que ele seja bom, o que alguém no chat que está aí nos escutando ou alguém pode imaginar que seja o caso. Né? A gente está respondendo essa pergunta provocada pelo texto do Edgar, e aí nós pensamos em nós pensamos em organizar a conversa desse modo. Eu vou fazer uma leitura muito breve do ponto 1, a gente faz uma rodada, eu vou tentar, né, mediar aqui o tempo dos colaboradores, né, a gente faz uma rodada de alguns minutos para cada um comentar, né, cada um desses pontos do texto do Edgar. Vou começar pelo primeiro já de uma vez, né, o professor Edgar nessa coluna foi publicada no dia 26/4 de 2023, o link vai estar aí disponível para vocês, se não agora no chat, depois na descrição do vídeo. Então, o Edgar começa assim: a começar pela sigla, o novo ensino médio é uma sucessão de equívocos. As razões desse juízo estão expostas nos 10 tópicos a seguir. Primeiro tópico, então, para a gente começar a discussão. O ensino médio anterior era, de fato, sofrível. Mas não exatamente pelas suas 3, aspas, engessadas disciplinas. Era ruim porque os seus professores eram e continuam mal pagos, especialmente no setor público, porque não tem prestígio social nem tempo para preparar as aulas e se aperfeiçoar profissionalmente. Era ruim porque as instalações das escolas eram precárias e continuam sendo, em vários sentidos, logísticos, pedagógicos, afetivos. Os alunos tinham e seguem tendo dificuldade de acesso e permanência no ambiente escolar. Faltam-lhe condições materiais e sociais adequadas aos estudos. Resta saber por que motivo. Com tantos passivos gravíssimos, entendeu certa elite empresarial pedagógica de promover uma reforma curricular vendida com ares de proselitismo. Quem não se lembra da propaganda veiculada no segundo ano do governo Temer, em que os alunos, bem maquiados, apareciam em luzes de ribalta, animadíssimos, dizendo, entre outras inverdades, que doravante poderiam escolher? Eu vou começar fazendo uma breve observação sobre esse ponto aqui, que já é uma espécie de início do convite para a gente pensar na história dessa reforma, né? E não me parece razoável que qualquer discussão sobre esse assunto possa, né, prescindir de falar dessa história. Edgar aqui relata essa propaganda, que foi uma propaganda, eu me lembro muito bem dela sendo veiculada, inclusive eu acho que na ocasião em que o Lúcio replicou o texto do Edgar lá no site do Pragmatismo Político, o link entrou, né, Lúcio?
dessa coisa, assim, super... Parece até de filme de sessão da tarde, né? Os estudantes, assim, na escola, tudo. Eu me lembro dessa propaganda, mas eu me lembro de antes do governo Temer, que é de onde vem essa história, né? Da BNCC e tudo mais. Então, eu só quero observar que eu gosto dessa abertura desse texto, porque constata uma realidade e, ao mesmo tempo, já sugere, assim, vamos pensar na história dessa realidade que não agrada a ninguém, ou pelo menos nenhum de nós, que não somos a elite empresarial pedagógica. Edgar. Pois então, Gisele, é um acúmulo enorme de falácias, né, que marca essa história. Então, você tem uma quantidade grande de causas entrelaçadas que fazem com que o ensino médio anterior fosse sofrível, como eu digo aí, o adjetivo que eu escolhi, e se escolhe uma dessas causas, que é o fato de que havia disciplinas demais, né, para tempo de menos, de infraestrutura de menos, e se transforma isso numa espécie de espantalho, né, uma ideia de que ninguém aguenta mais 13 disciplinas, né? E a partir daí se passa a sugerir que tudo se resolveria se houvesse uma flexibilização desse engessamento, né? E se varre para baixo do tapete os outros passivos todos. As más remunerações dos professores, a falta de tempo para aprimoramento docente, a questão logística do ir e vir dos alunos, a merenda, a infraestrutura escolar e etc., né? E não bastasse, quer dizer, ainda vem essa postura proselitista no final, querendo sugerir que num passe de mágica é desonesto, inclusive, né? É inconsequente com o sonho, com o desejo dessa juventude já tão maltratada. Rapazes, Lúcio, Alex, quem quer começar? Vai lá, Alex. Por favor. Tá bem. Bom, gente, então, antes de tudo, boa noite, a Gisele, né, o Lúcio, o professor Edgar, que eu, assim, acompanho desde longe, né, longe em todos os sentidos. E, assim, esse primeiro texto, esse primeiro tópico do professor Edgar, né, me lembrou uma das atividades que eu participei. Eu tive a oportunidade de ser o redator aqui no Ceará do documento, né, que todos os estados tiveram que construir o seu documento curricular a partir da BNCC, que no estado do Ceará se chamou Documento Curricular Referencial do Ceará, e eu tive a oportunidade de ser o redator do componente filosofia. E tivemos vários encontros de formação, e um desses encontros foi, assim, um pouco, assim, para mim, até traumatizante. Foi uma dessas colegas que estão com um grande destaque, né, de falar das secretarias, convidá-las, né, para poder falar, dar oficinas e tudo. E ela disse assim: nós precisamos parar de dar trabalho para o RH das empresas, né? Isso numa formação para todos os redatores, né, do documento. E no meio dessa conversa, né, entre outras coisas, estava no meio da pandemia, teve uma fala, assim, até um pouco, né, não, muito preconceituosa em torno da Covid, né, de que a causa era porque os chineses comiam determinados tipos de alimento. Mas o que é que eu quero colocar com isso? É que essa questão empresarial que se coloca aí, né, ela é tão forte, ela é tão significativa que não se escapa em nada, assim, em todo canto ela está presente, e ela é dita de uma forma muito franca, muito direta, é só você observar com um pouco mais de atenção. E assim, toda essa questão, né, coloca em xeque, a meu ver, logo eu entrei com toda uma proposta de tentar pensar, de tentar acompanhar, também não entendia muito, mas no decorrer do processo ficou muito claro para mim como todos esses elementos que o professor colocou, né, no seu texto, né, de forma bem resumida, objetiva, era tão claro para mim que estava próximo, mas que muitos professores que não acompanham o processo, e eu acho que a grande parte da população que não acompanha o processo, não consegue entender muitas coisas do que acontece, e não é que o discurso é só sedutor, né? É que também existe uma série de outros elementos que já estão constituindo nossa subjetividade, que combinam muito com o discurso que vai sendo posto,
né? E permite, né? Muitos professores, eu não escuto só um, escutei já vários professores dizendo que sim, era necessário haver uma reforma, né? Mas acho que a incompreensão de muitos elementos que estão ali presentes acaba proporcionando que muitos professores acabem confirmando, né, aceitando, dizendo, olha, essa é uma proposta de uma reforma boa. E aí eu acho que todos esses problemas, todas essas questões, né, elas são importantes para a gente se colocar, e aí eu queria justamente pegar nesse ponto inicial, fora outros aí que tem para se colocar, mas esse exemplo só para demonstrar como os interesses por trás da reforma, né, eles não são de nenhum modo, a meu ver, de interesse público, né, e que pudesse dizer que seria algo bom, né? Uhum, com certeza. Lúcio? Olá, boa noite a todos. Alex, Gisele, Edgar, todo mundo que está nos escutando. Eu vou aproveitar, então, bem rapidinho, o Marcelo colocou sobre falácia, alguém que está nos assistindo, Marcelo Guimarães. Uhum. Pegada aí para fazer uma colocação inicial. Só avisando, gente, eu estou literalmente seguindo o texto do Edgar, como já foi falado, do professor Edgar. Eu repliquei na minha coluna, né, um texto muito bom. Recomendo que o pessoal depois vá consultar esse texto, né? Porque o Enem é tão ruim. O item 1, eu queria marcar um ponto para tocar no que o Marcelo falou de falácia. Vamos lá. O item 1, e que o Edgar já trouxe à tona na fala inicial dele, é o seguinte. Toda a ideia de precarização que eu vejo nesse NEM, novo ensino médio, ela já passa na base com a precarização do trabalho docente, ou seja, a má remuneração dos docentes, né? E que isso vai implicar também que eles não consigam investir nas suas carreiras. E isso vai implicar em quê? Em que nós aqui, por exemplo, Alex, Gisele, Edgar, eu e muitos outros que estão nos assistindo, e muitos outros e outras que hoje dão aula, que nós possamos, em algum momento, não sermos substituídos mais. Por quê? Porque quem é que vai também se engajar numa carreira docente se não houver o atrativo dessa carreira, que é o investimento nela própria? E eu não digo só em relação a salário e remuneração, né? Eu digo no sentido do investimento como estrutura mesmo. No item 1 do texto do Edgar, ele vai apontar sobre o engessamento de disciplinas. Eu acho que mais à frente eu gostaria de tocar um pouquinho nisso, mais para o passado, né? Mas na carência que paira, digamos assim, sobre a esmagadora maior parte das escolas que nós temos, estaduais, principalmente, no que toca a essa estrutura. Ou seja, vamos propor um novo ensino médio, né, que vai precarizar, vai diluir disciplinas importantes numa outra coisa, chamando de optativa, né, vendendo essa falsa imagem de escolha, né? O vídeo mostra bem esse vídeo. Que eu coloquei, que está no texto do Edgar, que eu coloquei no pragmatismo, é um vídeo que mostra os jovens contentes, satisfeitos, essa coisa da propaganda da nossa era digital poderosíssima, né? E que, na verdade, qual é a realidade que nós temos, gente? Eu vou dar exemplos do meu cotidiano como professor, né? Eu dou aula num CIEP muito, muito bom, um nível muito bom como CIEP, como equipe, e dou aula numa outra escola também bem equipada, mas eu já dei aula em outros locais do Rio de Janeiro que não tem nem perto da infraestrutura que tem essas escolas. Essa é uma realidade nossa. E como é que a gente vai pensar em fazer uma reformulação, né? Seja curricular, seja da estrutura própria do ensino médio, se a gente não pensou antes laboratórios, quadras poliesportivas, a tal da remuneração docente que nós falamos aqui. Então, esse novo ensino médio, ele de cara, assim, grosso modo dizendo, ele já traz esse problemão. Uma falsa escolha, uma falsa satisfação por um novo momento. Vamos escolher nossas carreiras quando você não tem laboratório. Exemplo, vocês querem? Robótica. Não tem. As escolas não têm laboratório de robótica. Tá? Não estou falando que não tem professor de física esforçado que consegue fazer alguma coisa. Não é isso. O outro ponto que eu ligo nesse, que é com a frase do colega Marcelo, que estava aqui, de falácia, é o seguinte: lá atrás, em algum momento, para passar a bola aqui, eu espero poder falar rapidinho disso, em 2015, eu fui um dos milhões
o Edgar esteve à frente disso, do BNCC, e contribuir com algumas sugestões online, né? Os professores e professoras entravam para a gente pensar, né, melhorias curriculares, estruturais, de conteúdos para o ensino médio. Na área da filosofia, eu fui um que fiquei horas lá, mas era uma outra coisa ali que estava se pensando. O que aconteceu? Eu vou dar um exemplo para quem estiver nos ouvindo, né? Um exemplo do que eu fiz. Algumas contribuições que eu fiz na área da filosofia, que é uma das áreas que eu leciono, foi digamos assim, na possibilidade de um incremento de poder levar a filosofia africana, uma abordagem da filosofia africana com autores e autoras que a gente pudesse incrementar isso no ensino médio. Eu me lembro que talvez eu tenha até guardado os rascunhos. E o que eu vejo hoje nesse NEM que aí está já? Digamos, racismo tornou-se uma disciplina optativa, atenção, optativa, no pacotão de ciências humanas e suas tecnologias. Olhem que absurdo. A questão do racismo, a questão do debate, da discussão do racismo, torna-se uma optativa destacada na área de ciências humanas e suas tecnologias. Quando, na realidade, lembrando o que eu estava fazendo em 2015, eu não era o único. A ideia era ampliar e não destacar e fazer com que um jovem, por exemplo, digamos, ele possa escolher essa optativa, mas não tê-la na aula de geografia, na aula de história, na aula de sociologia, ou na aula de língua portuguesa, pegando um texto de literatura brasileira, por exemplo. Então, esse é um pequeno exemplo das diversas aberrações que eu vejo e que eu cito que a gente encontra, né, nessa mega proposta errada desse ensino médio que a gente está discutindo e que pega a formação, remuneração, estrutura e a própria questão curricular de conteúdo, que, para mim, ela é completamente contraditória. Sabe? Pelo menos. Claro. Eu vejo, portanto, que a gente tem que pensar assim, o Edgar começa reconhecendo que não era bom antes, e que, bom, aí a gente infere, se não era bom é porque precisa de uma mudança. Queremos chamar essa mudança de reforma? Tá bom, precisava de uma reforma, a gente não estava contente, certo? Não estava bom, por muitas razões. Então, também eu acho que quando as pessoas conversam sobre isso, esse é um canal de lógica, né? Quando as pessoas conversam sobre isso, em geral, elas vão ter as posições delas, pensando em alguma só das causas, por exemplo, focando na questão curricular. E me parece que a gente converge nesse ponto, né? Que é assim, não estava bom por inúmeras razões, que ainda estão aqui, mas houve a escolha do ponto de dizer, vamos mudar o currículo, então, né? E a gente sabe muito bem, voltando ao tema que também foi destacado já pelo Alex, que essas decisões muitas vezes são tomadas por determinações do assim chamado mercado. Quer dizer, vamos mudar o currículo? Porque a gente muda o currículo, isso vai forçar uma mudança no Enem, que aí é um outro ponto também, né, que a gente vai falar depois. Isso vai forçar uma mudança nos conteúdos programáticos do Enem, e com isso a gente vai forçar uma mudança onde? Na produção dos livros didáticos, e aí é grana, it's money, babe, né? A gente sabe muito bem. Então eu queria né, deixar isso claro assim, não me parece que haja muita gente discordando de que mudanças deveriam ser feitas e que a gente pode chamar de mudança. O que houve foi um foco na questão curricular, né, que já vinha de antemão, a gente sabe muito bem, as versões diferentes da BNCC e tudo mais, lá né, que o Lúcio falou, mas agora me perdi aqui no fio do pensamento. O foco, né? Ficar foco só no currículo e não levar em conta todas as outras dimensões da vida escolar e social que são determinantes. Bom, posso passar para o segundo ponto? Eu tinha um ponto também para... Sim, claro, isso mesmo, Marcelo, que é a história, né? Que é o aspecto histórico que a gente jamais pode deixar de... Peraí, mas de onde é que a gente está vindo? Né? E não é de onde é que a gente está vindo do ano passado para cá, é de onde é que a gente está vindo de, vamos dizer, da última década. Reforma que deu, ponto 2 do texto do Edgar, a reforma que deu origem veio à luz após o impedimento da presidenta Dilma, como o Marcelo, nosso colega, estava falando aqui no chat. Havia antes disso um projeto do deputado Reginaldo Lopes que propunha acabar com as 3 antigas disciplinas e acenava com alternativas curriculares. Não foi à frente porque, de alguma forma, se intuía as dificuldades que a aprovação ou que a implementação trariam. O interesse empresarial pressionou como pôde por uma reforma de espírito semelhante, mas só depois do golpe parlamentar que teve um real controle da pauta. Lembrem
E aí vem logo em seguida, né? Um dos primeiros atos, se não o primeiro ato do presidente do Temer, ex-presidente Temer, foi assinar, né? Não foi uma questão de que 1 mês e meio, 2 meses, Edgar, foi assim, né? Ou talvez até primeiras semanas, né? Se Foi você muito rápido. Muito rápido. Eu me lembro, porque estávamos. Peraí, eu ia terminar de ler. Mas eu me lembro de estar dando aula de introdução ao estágio, provavelmente, na URGS, e a gente parou tudo que a gente estava fazendo para ler o texto, né? Porque com os alunos nós estávamos acompanhando as versões da BNCC e tudo mais. Baixa o decreto, a Lei 13.415 de 2017, a gente parou tudo, sentou e foi ler, né, para nosso desespero. Rapidamente transformou-se na lei, dentre outras coisas, revogou a obrigatoriedade das disciplinas como filosofia e sociologia, que a gente sabe tinham sido, né, tornadas obrigatórias em 2008. Aumentou a carga horária do segmento e instituiu os chamados percursos formativos. Por sabido, não houve esforço por políticas públicas que atacassem os outros passivos que ele listou no ponto 1, pelo contrário, daí veio o teto de gastos. Né? Daí veio o teto de gastos e daí veio as ocupações das escolas, certo? Ou as ocupações foram em 2016? Tô bem louca. As ocupações foram em 2016, certo? Isso. Ui, stop. Tem alguma coisa fazendo barulho aqui, não sei o que é. Então, por favor, me corrijam o que foi que eu falei errado. Foi maio e junho, se não me engano, pegou maio e junho de 2016, eu acho. 2016, né? Sim. É que virou lei em 2017, só antes foi uma portaria, certo? Foi a MP 746, depois virou a Lei 3.415, num raio assim foi de setembro a fevereiro do ano seguinte. Essa 2017, né, Edgar? Essa segunda. Isso, que se foi janeiro, né? Então faz sentido. 2016, eu me lembro, foi setembro que a gente leu, né? Eu me lembro de ter parado e lido com os alunos. E eu também me lembro, vejam, que eu acho que talvez esse seja um ponto interessante da gente tentar ver, entre aspas, o outro lado, que seria o lado de quem acha que não é tão ruim, né? Uma das coisas que discutíamos muito naquela época era justamente, aqui voltando a um ponto que o Lúcio fez, por exemplo, com a disciplina de racismo. Eu nem sequer sabia que existia uma disciplina chamada racismo. Optativa. Ok. E aí, no seu comentário, você diz assim, então, além dela ser lá optativa separada, ela é uma coisa separada das demais disciplinas. Então, isso quer dizer que o professor de geografia não necessariamente vai falar disso e tal e tal. Uma das coisas que eu sempre insisti muito com os meus alunos, futuros professores, era na questão da gente ter que estar pronto e disponível, não só intelectualmente, mas, né, afetivamente, para trabalhar com os outros, porque a filosofia, no certo sentido, por si mesma é interdisciplinar. Os nossos assuntos podem estar espraiados por todos os lados, né? E aí, uma das coisas que, quando, né, implanta-se essa medida provisória e tal, e depois vem como forma de lei, era justamente isso. Não só que a filosofia desapareceu, mas que aí ela ficou ali como potencialmente algo que poderia ser trabalhado interdisciplinarmente, sendo que, sem excluir todos os problemas anteriores, a formação dos professores que hoje em dia estão na escola não foi interdisciplinar. Né? Então, de novo, volta sempre o peso de todos esses outros elementos que, né, parece que são esquecidos no discurso. Né? Você tem, nos discursos oficiais, você tem esses elementos todos que não, tudo bem. Agora vai ser muito bom, porque vai ter muita liberdade e o resto continua do jeito que está. Né? E aí a gente poderia, não sei, a partir disso, o que vocês querem discutir? Acho que esse ponto 2 aqui é o ponto do contexto histórico, assim, que, claro, muito resumido, o Edgar colocou aqui, e depois vem mais um ponto histórico, que é o ponto 3. De repente, eu poderia passar já para o 3? Vocês acham ou vocês querem fazer algum comentário sobre o ponto 2? Por mim, a gente pode discutir o pacote histórico no 2 e 3. Né? Porque aí vem isso, assim, também não preciso nem ler, porque eu acho que o 2 e o 3 formam um parzinho, né, inseparável, justamente porque eu me lembro disso, né, a gente falava primeiramente fora Temer, que aí vem a BNCC, né, vem o estabelecimento da BNCC depois desse golpe no ensino médio, o primeiro, né, que é a implantação da lei. Foi isso, apareceu a terceira versão, não foi, Edgar?
Aí é que vem a terceira, e aí eu tenho uma pergunta para vocês. Tenho essa pergunta para o Edgar, e eu acho que era bacana ele falar um pouquinho da história das BNCCs. Queria perguntar para o Alex se ele chegou a participar de alguma coisa similar ao que o Lúcio fez, que o Lúcio disse que trouxe, né, sugestões e tal. Então, Edgar, faz uma reconstrução rapidinha para a gente sobre as versões da base, perguntar para o Alex se ele participou de algum tipo de discussão nessa época. E eu tinha uma pergunta para o Lúcio que eu esqueci, mas agora eu vou mandar aqui pelo chat, não vou esquecer. Pode ser. Então, Gisele, eu vou tentar ser conciso, porque o assunto enfim, dá panos para manga, né? Mas, assim, você tem uma previsão mais ou menos pontual, explícita, da necessidade de uma base nacional comum curricular desde muito antes do PNE, né? O Plano Nacional de Educação de 2014. Em 2014, isso fica escancarado, a exigência da elaboração de uma base nacional comum curricular. Mas, como eu entendo a prescrição do PNE, quer dizer, a maneira como a coisa foi aprovada, se tratava de discutir o conjunto de saberes que deveria criar uma ideia de um mundo comum nessa etapa terminativa da formação básica. A ideia era garantia de direitos, né? Garantir que o menino que estudava no Amazonas, se por acaso o pai fosse transferido para São Paulo, ele de alguma maneira pudesse encontrar alguma familiaridade, garantido, né, algum espaço para se contemplar as singularidades regionais. Eu acho que esse era o projeto original. Já falamos aqui, a coisa não estava bem, havia uma série de passivos e tal. A reforma curricular era um passo, né? Agora, para mim, o grande problema é você tratar isso como solução. Você pode dizer, olha, nós estamos agora precisando fazer uma série de outras coisas, mas precisamos fazer também uma reforma curricular. E essa reforma curricular não é trivial, como ela deve ser feita, né? E aí o MEC construiu uma equipe muito plural, se eu não estou muito enganado, eram 134 pessoas, de vários estados, etnias, na primeira versão. Quando a SEB assumiu o controle, na figura do hoje presidente do INEP, Manuel Palácios, né? Porque até então estava na mão, se eu não me engano, do Mangabeira Unger, da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Uhum. Enfim, e aí foi a primeira vez que eu fui a Brasília, me deparei com esse exercício democrático, né? E para mim, no meu modo de entender, quer dizer, essa tentativa de pensar em termos plurais, como esse tipo de base comum, quer dizer, poderia ser engendrado, era uma coisa que deveria demorar o tempo que demorasse, né? Porque precisava ser conversado com gregos, troianos, com todo mundo, até que as pessoas se sentissem representadas. Houve uma primeira versão, essa versão foi submetida à consulta pública, são as tais 12 milhões de contribuições, né? Depois a gente pode falar sobre isso, sobre a cozinha dessas 12 milhões de contribuições. Gerou a absorção, quer dizer, de parte dessas contribuições gerou a segunda versão da base e aí veio o impeachment. Uhum. Aí, com o impeachment, já se falou aqui, a Dilma definitivamente afastada, foi promulgada a Lei 13.415. Uhum. A Lei 13.415, ela mudava a estrutura do ensino médio, criava os tais percursos formativos, aumentava a carga horária, tirava a filosofia e sociologia. A Base Nacional, até a segunda versão, ela não tinha reforma nenhuma. Ela respondia a uma estrutura antiga, né? E a uma dimensão. Isso. Todo, né? E aí o MEC finalizou a educação infantil e o Fundamental 1 e 2 e ficou segurando a base para o ensino médio. Ele seccionou, porque simplesmente ia dar um trabalho muito maior, não é? Para adequar a segunda versão da base a um troço que era outro, que tinha mudado por força da Lei 3.415. E o que é pior, né? Como tinha essa coisa de uma animosidade entre a nossa classe e o ministério da época, do Mendonça Filho, a maneira como o Temer tinha chegado ao poder, as pessoas que estavam lá não tinham a menor condição e nem vontade mesmo, né? De seguir com a prática democrática. Eu vou encerrar essa minha fala aqui com a convicção mesmo, né? De que esse é o caminho. Quer dizer, não tem solução. Eu termino, inclusive, o texto assim,
que não passe por essa conversa muito demorada, não é? E muito atenta, enfim, às partes concernidas. Eu me lembro de logo depois que a Dilma foi afastada, eu recebi um convite da Secretaria de Estado de Manaus. E não tinha nada a ver com o governo Temer, era o Estado do Amazonas me chamando, né? Fui no lugar da professora Hilda Micarello, enfim, disse, olha, vai você, eu tenho que ir para outro lugar e tal. Tinha gente que viajou 5 dias, em 4 modais, para chegar em Manaus para discutir a Base Nacional Curricular, né? É com essa gente que eu quero construir as coisas. Não é demagogia, Gisele, não é. Se a gente quiser cooptação, se a gente quiser que a coisa chegue no chão da escola com boa vontade, né? Com criatividade, com empenho, tem que ser assim. Não tem nada de cima para baixo que possa dar certo, né? Enfim, mas já estou me exaltando, deixa eu passar a bola. E aí, Alex, onde é que você estava em 2016? Conta pra gente. Estava aí no meio do mundo dando aula, muito aperreado. Mas o que eu queria dizer, aproveitar a fala do professor Edgar, é que a gente também quer conversar, os professores querem conversar. Na verdade, às vezes a gente não tem condições, diante de uma estrutura tão exaustiva de trabalho, de tantas coisas que já foram colocadas desde o início, e que não chegam muitas vezes até a gente da forma adequada, né? Como, por exemplo, por esse período que teve aquele dia da consulta pública, né, que foi um tal do dia D, que eu lembro muito bem disso, que todo mundo sabe que aquilo foi um truque muito mal dado, né, que todo mundo sabe que foi um truque, mas ainda foi uma coisa feia, né, aquele dia, um dia D, que todo mundo ia, supostamente ninguém se reuniu, foi toda uma fantasia, uma mentira, né? Eu estava aí nesse momento, né, e ainda muito sem compreender algumas coisas. E o que é muito interessante desses dois tópicos históricos que o professor escreveu e que vocês estão colocando, estava pontuando, é que parece que aí fica muito claro um dos maiores problemas da lei do novo ensino médio, que é o aspecto antidemocrático dele, né? Que não há um diálogo, não houve diálogo, não houve tudo isso. Quando você vai observar toda a documentação, todo o histórico, por exemplo, da construção da primeira e da segunda versão da base, e quando você vê como aconteceu o terceiro e como parece que está tudo conectado, é algo muito espantoso. É muito espantoso porque é muito repentino, é muito conectado e é muito diferente, né? E que se conecta com todos esses outros elementos que a gente vai colocando aqui, que foi posto no primeiro tópico pelo professor, um envolvimento com uma discursividade empresarial muito grande, né? E que muitos conceitos, que eu acho que assim, muitas ideias que acabam podendo dar certo em outras instâncias, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que no momento lá, se acaso tinham problemas no ensino médio, sabíamos que tem ainda, como a evasão, como a aprendizagem, uma série de outros elementos, né? A falta de estrutura, nós também tínhamos bons exemplos, né, como os institutos federais e várias outras instituições de ensino. Então, o que parece que fica muito claro aí nesse ponto que o professor coloca no segundo e terceiro, né, é esse aspecto antidemocrático que, a meu ver, destrói qualquer perspectiva de uma construção de uma política educacional para um país tão amplo, tão diverso, né, tão múltiplo, com diversas redes, e se decide tudo isso de uma tacada só, né? E sem considerar, na verdade, trabalha com uma série de falácias, né? Tocando na emoção das pessoas, no afetivo das pessoas, porque o que eu vejo é que muitos professores que acabam concordando, né, com algumas das prerrogativas dessa lei do novo ensino médio, né? Porque muitas coisas que está ali a gente já falava, né, já estava trabalhando, só que eles colocaram de um modo X específico, né? Acabam sendo tocados em questões emotivas, né? E isso para mim é muito perigoso. Então, o que eu vejo aí é que a gente tem que observar por que é que o NEM, né, é tão ruim, porque ele não respeitou o fundamento da nossa sociedade, que é a questão da democracia, o diálogo público, né? Então aí eu vou ficar com esse ponto aí, passar para o Lúcio fazer os comentários dele. Isso, Lúcio. Vou ser breve. A questão, onde é que eu estava em 2016? Vocês têm certeza que vocês querem saber? Com relação a esse tópico, Lúcio.
Olha só, a ficha estava caindo, né? Ali eu já estava estudando, tentando entender um pouco essa modalidade de golpe que a gente tomou, né? Uhum. Eu compreendo no contexto das guerras híbridas e tal, mas não vou adentrar isso por aqui. Mas a ficha estava caindo em 2016, tanto em relação a essa mão, né, que sobrepôs sobre o ensino médio, sobre o que veio a ser essa deforma interesse dos empresários, e que a gente vê, inclusive, eu queria só encaixar aqui um item, inclusive, no meu ponto de vista, nessa figura estranha que aparece do notório saber, né? Que vai estar ligado, vai se encostar na precarização do trabalho docente, principalmente no serviço público, né? Que você não tem nada que vá, digamos assim, legislar sobre essa figura que entra, uma figura do setor privado, seguramente, né? Os recursos já podendo ser divididos, vou usar essa palavra aqui, e que vai colocar em xeque também a atuação dos profissionais concursados, de carreira, do serviço público. Onde eu estava em 2016? Estava em transição de uma escola para outra, da Ilha do Governador para Copacabana, para o CEPAC, é onde eu tenho uma das outras matrículas, e eu já estava um pouco decepcionado, aí eu vou encaixar uma outra questão, que não houve continuidade. Isso é mais para compartilhar com quem está nos escutando aqui. Não houve continuidade com algumas mudanças que supostamente a gente acreditava que estavam ocorrendo. Exemplo, em 2014, no final para o início de 2015, muito próximo desse nosso acesso ao BNCC para dar contribuições, acesso que eu fiz isso, eu realizei, houve interesse da Secretaria de Educação do Rio, e eu creio que dos outros estados também, não sei se o Alex pode confirmar ou não isso, né? Mas, assim, num incremento digamos assim, da abordagem do universo digital sobre o ensino, né? Foi um curso, vou dar o exemplo literal, né? Foi um curso usando o Facebook e usando instrumentos do Google, como o Google Doc, o Fubaru, que é um corretor de exercícios online automático e tal. Isso foi colocado já como a possibilidade de uma inovação. Por que eu estou contando isso? Onde eu estava em 2016, voltando isso? Porque eu era um dos que já acreditava que se abrir, né, a modificações, a incrementos, a repensar, né, como seria uma aula tradicional, como que é o uso, por exemplo, da lousa, do quadro, de seminários, escutando alunos e alunas, que alunos e alunos falavam, professor, tal aula, e você dá tal coisa, uma parte da filosofia antiga, por exemplo, alguma opinião que surgia, que sempre aparecem coisas boas. Eu acreditava ali que já pudesse estar ocorrendo um real investimento, né, em criação de metodologias e de material didático, já trazendo o universo digital, exemplo acabei de dar. Isso não ocorreu. 2016, com o golpe, a concretização dessa etapa, né, teve a etapa da prisão do Lula, estamos na Dilma. Com essa etapa, e que o Temer, só para lembrar aqui, o Edgar citou a lei, 13, 14, 15, 2017, aonde vai revogar a obrigatoriedade da filosofia e sociologia. Eu, por exemplo, fui pego em cheio, né? Eu dou aula de filosofia no ensino médio. Sua secretaria de Educação cortou direto? Hoje, para vocês terem uma ideia, hoje é o segundo ano, nós da filosofia não damos mais aula de filosofia. Tá? E ano que vem, se nada mudar em relação a isso, também não daremos para o terceiro. Sociologia, nossos irmãos, essa grande filha da filosofia, já não dão aula já para o primeiro e para o segundo esse ano. Eles só estão dando aula para o terceiro. Já está em prática isso. Então, eu sugiro que a gente puxe um fio para compreender isso que eu estou dizendo. Né? Por quê? Veja só, olha só. Eu considero, gente, que o incremento, por exemplo, do universo do material, dos recursos de tecnologia digital, isso já é um grande salto, inclusive, por exemplo, na aplicação, na realização de seminários, no que é o espaço escolar dentro de sala de aula, usando outros lugares da escola, como pátio e tal, enfim. Isso é barrado, isso é interrompido, sob certo aspecto. Naquele momento, né, isso é interrompido.
para a discussão, entre aspas, que na verdade foi arbitrário, já cair nessa decisão desse formato com essas sacolas falaciosamente disseminadas, compartilhadas e propagandeadas como escolhas, que não são escolhas. Não são escolhas. Eu acho que essa é um ponto importante, né? O Edgar, no comentário do primeiro ponto, falou sobre desonestidade, né? E agora o Alex e você também, Lúcio, estão trazendo esse aspecto do apelo à emoção das pessoas. Então, assim, com a propaganda a gente sabe como funciona, né? Então, micro-targets, para os alunos a gente vai vender assim, para os professores a gente vai vender assim, tal, né? E aí para os alunos, claro, vende essa coisa da liberdade, que é um valor intrínseco à adolescência, né? Não sei o que bom, então eu penso que a falácia aqui, uma das falácias em questão é esse apelo à emoção, né? E eu acho, vou pegar só o último gancho aqui do Lúcio para passar para o 4 e para o 5, o 4 acho que a gente pode ir rapidinho sobre ele, é que essas versões da BNCC, sobre as quais o Edgar brevemente nos falou, né, como foi o processo e tudo, essa descrição da experiência de ter alguém lá, demorou 5 dias para chegar para fazer a discussão, né, democrática sobre isso e tal, e que deveria levar o tempo que levasse, né, sem ter ali um relógio nos dizendo, porque é difícil, a democracia é difícil, não é fácil, não. É muito mais fácil ser autoritário e é um golpe mesmo, né? Não tem. Por isso que eu estou dizendo assim, o que eu quero dizer é o seguinte: você tem duas versões da BNCC que tem uma história e aí você tem essa coisa, essa deforma que é fruto de um golpe. Então tem um erro de origem, e esse era o ponto do Alex, né? Tem um erro, tem um vício de origem. Isso vem de um lugar autoritário, é uma reforma autoritária, é de cima para baixo, todo o trabalho que foi feito foi jogado no lixo, e a minha pergunta agora, então, seria a seguinte: dentre tantas as coisas que a gente tem que fazer com os nossos alunos, os quais a gente está preparando para ser professores, né? Será que não valia a pena, assim, sentar e estudar essas versões, né? Pegar, sabe, vamos fazer uma aulinha hoje aqui só para a gente comparar os dois textos, a 1 e a 2, e isso que está aqui. Né? Não me parece que ninguém que seja dotado de, e isso pode ser uma esperança lógica demais, me parece que ninguém que seja dotado do mínimo de racionalidade vai pegar essas duas versões da BNCC, vai pegar essa coisa que está aí e dizer que não foi um golpe, literalmente, uma paulada. A gente usa a palavra golpe também para isso, né? Um golpe foi uma paulada na democracia com relação a isso, né? Isso, assim me parece. Então, eu não sei, fica essa pergunta, sugestão, assim, sobre a gente voltar para esses textos. Se alguém ainda não está, se alguém ainda está defendendo, vamos aqui. Isso aqui foi o fruto, né, de um trabalho democrático que durou um tempão, foi super difícil fazer, e isso aqui é o que a gente tem agora. E é o que está sendo implementado hoje, ano que vem vai fazer 10 anos, gente. Meu Deus. Bom, vou passar para o ponto 4, muito rapidinho. No ponto 4, o Edgar faz só né, esse resumão para dizer que o que acabou sendo, no caso da BNCC vindo a público, né, foi essa espécie aí de Frankenstein, e que foi daí, né, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação em 2018, sendo que aqui seria importante lembrar que também já tinham mudado vários conselheiros nessa época, certo? Né? Quando passa pelo CNE, já haviam sido, diversos conselheiros tinham sido trocados pelo Temer, se não me engano. E aí, a boiada foi seguindo, né? Eu vou passar para o ponto 5, porque eu acho que aqui a gente tem um resumão mesmo, né? A BNCC do ensino médio priorizou o ensino de língua portuguesa e matemática e empurrou as ciências da natureza junto com as sociais e humanas para uma interdisciplinaridade que beira o assédio. Isso é uma expressão forte que o Edgar usa no texto dele, mas que daí seria interessante até perguntar, assim, né? Cabe aos professores se virarem para obedecer o novo ditame. Claro, essa seria, então, a ideia né, tipo assim, tem que ser interdisciplinar. Independentemente da disposição, como eu disse antes, né? Sempre insisto nisso, da disposição intelectual e afetiva para o trabalho interdisciplinar. São condições mínimas. Se não tem como fazer trabalho interdisciplinar, por exemplo, numa escola eu posso ser super parceira da professora de matemática e na outra escola eu não consigo porque a gente não se dá bem. O santo não bateu. Vai fazer o quê? Vai impor? Tem que ter um trabalho de química e matemática nessa escola.
né? Enfim, então aí de novo entra o aspecto afetivo da escola. E tudo isso para daí, claro, dizer que não, pelo menos no papel tá ali. O que a gente vai fazer? Esses professores não podem trabalhar interdisciplinarmente, né? Então, eu queria que vocês comentassem se, na experiência de vocês, especialmente os nossos colegas da escola pública, o Alex e o Lúcio, como é que tipo assim, no meio de toda essa bagunça, tristezas e raivas e tudo, rola espaço, mesmo no meio de tanta desespero, para fazer trabalho interdisciplinar? Vocês acham que é possível? Vocês acham que ainda nessa altura, um sonho, assim, que não vale muito a pena alimentar? No ponto de vista concreto mesmo, assim, como é que é no dia a dia da escola? Alex, quer começar? Essa batata é bem quente, né, Alex? É quente e me traz muitas memórias, assim. Eu estou afastado agora, Gisele, para estudos, né? Estou no doutorado e assim, ela lendo aqui com vocês e lembrando, né, do momento quando saiu a última versão e também a lei do novo ensino médio. Uhum. E essa palavra assédio que foi usada pelo professor, ela acho que é muito assertiva, sabe por quê? Eu lembro que eu passei no concurso aqui no estado do Ceará em 2013. Então, eu era um professor novo, né? Já era trabalhar contemporâneo, passei a professor novo e tinham vários colegas, né, novos, né, misturado com outros professores já mais antigos e extremamente competentes, mas que tinham um modo muito específico de trabalhar. Uhum. E uma das coisas que mais deixava todo mundo atordoado, e principalmente esses professores que já estavam há mais tempo na rede, era uma questão da competição. Eles se sentiam que iam, como é que eu posso dizer? Eles iriam ficar totalmente expostos, porque diante de uma flexibilidade, até ouvi isso, né? Uma vez, eu acho que foi um termo assim que eu se utilizava, mas era para explicar a situação. Quer dizer, os professores de computadores, né, aqueles que ficavam dando aula no computador, levavam data show, coisa do tipo, vão causar uma guerra entre a gente, né? Na verdade, todo o conflito já estava construído, tá? Uma ideia de uma flexibilização no qual nós iríamos disputar com os outros professores dentro de uma escola a atenção e a presença dos alunos nas disciplinas, no caso, nas eletivas. Porque, assim, eu não sei como funciona em outros estados, mas aqui no estado do Ceará, a ideia de eletiva não é uma ideia nova. É uma ideia já de 2005, 2006, presente principalmente nas escolas profissionais e muito consolidada. Então, assim, quando as eletivas estão dentro de uma estrutura já toda elaborada, como uma escola profissional, ou como uma escola em tempo integral, que também já tem um tempo, dentro da organização das disciplinas e tudo, e elas chegam como um complemento, né, dando ali uma mobilidade interessante para a escola, ela é uma coisa. Agora, quando ela chega atrelado a toda uma desconstrução da grade curricular, ela cria toda uma circunstância de conflito que naquele momento eu lembro muito bem, que era essa sensação que eu tinha assim nas reuniões diárias, né, e tudo. Uhum. Então, isso que sempre nós escutávamos em aulas, né, em formações, que era algo que devíamos buscar, que a interdisciplinaridade, é como se tivesse virado umas facas e enfiado nas costas da gente. Sim. Porque se tornou um medo. E isso, assim, falando da minha experiência também como redator num dos documentos, era muito claro a ideia que o professor Edgar colocava lá no começo, essa questão e fica muito claro lá nas duas primeiras versões. No decorrer do processo de leitura da terceira versão e da construção, ficou muito claro quais eram as intenções por trás da flexibilização, junto com a ideia de interdisciplinaridade. Então, por exemplo, eu falo por mim, pelos professores, por exemplo, da área de humanidades, né, ciências humanas e sociais aplicadas. Nós resistimos de uma forma muito grande a ideia de criar um currículo mínimo diante de uma circunstância que ninguém não sabe o que é que vai acontecer. Então, o que é que
nós acabamos criando muito mais coisa do que precisava. Na tentativa de dizer o seguinte, se nós criarmos um mínimo, dentro dessas circunstâncias, nós vamos estar colaborando com determinada forma de fazer, que era diferente, a nosso ver, da primeira e da segunda versão. Então, nós acabamos sendo induzidos a criar muito mais, a construir algo muito grande, tanto é que muitos documentos, eu acho que não é só do Ceará, são enormes, tentando dar de conta dessa estratégia nefasta que foi dentro da que estava junto com o NEM, com a terceira versão, a meu ver. Né? Então, se você pergunta, Alex, é possível? Pode, vai. Mas assim, só é possível ter trabalho interdisciplinar? A meu ver, sim, e muito trabalho interdisciplinar. A grande questão é que, sem uma estrutura mínima que dê condições de todos esses saberes historicamente produzidos e fundamentais para a formação dos estudantes estarem presentes, essa interdisciplinaridade ela faz nos machucar, atrapalha todo o processo formativo. Então, o problema o problema, a meu ver, que você está dizendo aqui, não é que exista uma coisa mínima, uma base mínima que, a meu ver, é razoável. Uma base mínima a partir da qual cada estado, cada contexto vai ser aprimorado. O problema não é a existência mesma de uma base curricular comum ou de mínima. A questão é que não há as condições para que isso se realize. Em vários sentidos. Em vários sentidos, tanto físicas quanto também legais e estruturais, como está sendo posto aqui. Mas aí eu, antes de passar para o Lúcio, queria fazer uma provocação, que talvez seja mais para o Edgar, assim como representante dos outros colegas universitários aqui, que formam professores, que é a seguinte: não parece a você, Edgar, e é claro que os rapazes podem também responder, que justamente existia um certo caldo discursivo produzido por nós mesmos, professores universitários, dedicados a pensar essas questões, um caldo discursivo que serviu para a implementação, né, serviu, digamos assim, como uma capa protetora para esse golpe na educação que foi a reforma. E eu estou pensando no seguinte, Edgar, estou pensando aqui, rapaz, estou pensando aqui conceitualmente, Lúcio, Alex, no seguinte: quando a gente falava de interdisciplinaridade lá desde 2013, 14, que é a minha experiência, tá? Eu sei que vocês falavam muito antes. A gente estava dizendo assim, eu me lembro de muitos embates que tive com colegas de outras áreas para dizer assim, olha, interdisciplinaridade, a gente está fazendo a crítica das disciplinas, tá? E aí isso se conecta com a ideia das disciplinas engessadas, que é uma expressão que me incomoda muito, tá? Eu sempre defendi a ideia de que interdisciplinaridade não apaga as disciplinas. Não deve apagar as disciplinas. Elas se mantêm na sua identidade e há certos temas que cruzam todas as disciplinas e a gente vem com os nossos saberes, né? E vai tentar conta daquele tema, daquele problema e tudo mais, certo? Então, assim, mas isso é uma questão conceitual que daí o outro lado vai dizer não, porque a disciplina é feia, boba, chata, a disciplina é uma espécie de espartilho do pensamento, a disciplina é uma coisa ruim, a disciplina... E aí usam e abusam do pobre do Foucault E aí fazia o quê? Eu me lembro de muitas vezes ter escutado isso, assim, não, porque a interdisciplinaridade faz com que tudo fique mais fluido e sem fronteira e tá. Esse tipo de discurso, produzido por nós mesmos na academia, né? Não cai como uma luva agora diante das decisões que vêm de cima para baixo importadas para nos dizer, pronto, para quê? Não precisa de filosofia, filosofia está em tudo. Né? A gente não precisa mais de disciplina se é tudo assim. Então, aqui a provocação é se a gente também não produziu, né? Enfim. E se sim, também, o que vamos fazer agora? Vamos melhorar, né? Vamos tentar pensar melhor sobre essas coisas na próxima vez em que tivermos que falar e implementar sobre isso. Não sei. Tô viajando, será? O que você acha, Lúcio? Não, tá eu que dei uma viajada aqui. Você falou, eu falei assim na filosofia: aquilo que está em tudo, de um certo modo, também não está em nada. Mas é melhor não entrar por aí, não. Vamos lá. Olha só, pegando um gancho do que o Alex estava falando, eu queria encaixar uma coisa que eu acho importante. Né? O seguinte, sobre a interdisciplinaridade, que você perguntou, você levantou essa questão, né? Primeiramente, eu penso que não só é possível, como é algo muito, muito legal, muito interessante, muito potente,
né? Que a gente aplique, que a gente construa isso. Eu arrisco até dizer, com toda sinceridade, que, do modo como eu pude fazer, eu já vinha construindo isso. Vou dar exemplos para ficar bem claro aqui. E olha só, são apenas exemplos, mas pode haver muito mais. Colegas que trabalham hoje comigo, lá no CIEP Ayrton Senna, eu estou dizendo porque eu ainda estou lá, nos colegas. Língua portuguesa, arte e física e matemática. Olha, com filosofia. Eu não estou nem botando a psicologia, que é outra disciplina que eu leciono, em outra questão. Como assim? Já havia uma aproximação, exemplo, numa aula que eu fosse tratar, que eu gosto muito de fazer em algum momento com os estudantes, fazer uma aproximação com a ideia do discurso poético, com as tragédias. Então, já havia conversa em várias aulas com professoras de língua portuguesa, minha camarada lá, a Sandra, e a Carol de Artes, que inclusive chegava a apresentar junto, fazer trabalhos de arte com tragédias. Matemática e física, como? Que inclusive serve para romper com os jovens algumas dessas falácias, né? A gente ouve assim, a filosofia é muito solta, né? Você ficar se perguntando por que o azul é azul. Tem uma certa fala que muitas vezes aparece assim, e do modo como eu gosto de dar aula, eu sempre trago eles para o dado da linha do tempo histórica de desenvolvimento, que mostra, por exemplo, o gráfico cartesiano, né? Do Descartes matemático, que mostra, por exemplo, algo que seja possível de um Leibniz, da Hipátia, do Aristóteles com o livro de física, para quê? Já fazer uma ponte numa conversa mostrando que o desenvolvimento em algum momento da física, que filósofos que eram matemáticos também, né? Que filósofos que eram professoras de física e morreram apedrejadas. A gente não pode fazer uma divisão desse tipo, e eu acho que isso já é uma interdisciplinaridade, entendeu? Agora, tem uma questão, tem um problema aí. Isso que eu estou dizendo era um esforço particular de alguns e tal. Há o problema do neoliberalismo, né? Há o problema da competição estimulada por esse ambiente selvagem e que coloca os docentes aonde? Eu perdi tantos tempos, eu ganhei tantos tempos. Filosofia e sociologia, voltamos a ter 2 tempos. O de matemática, por sua vez, se lamenta que ele perdeu 1 para isso e tal. Conseguiu-se fazer de uma maneira perversa com que os colegas docentes, entre si, entrem nessa discussão do perdi e ganhei, quando todos realmente estavam perdendo. Né? Fala, Gisele. Não, porque eu queria só dizer que com isso, a palavra que você usou, neoliberalismo, é perfeita, e eu sei que tem gente que vai reclamar, lá vem eles de novo falando, mas é perfeita porque é exatamente a estratégia que se utiliza, empresarial, por exemplo, no restaurante, quando você distribui as mesas pelos garçons, é a mesma coisa. As mesas boas vão para os garçons tais, a mesa ruim vai para os garçons. E aí faz o quê? Eles ficam competindo, os garçons, entre si, em vez de colaborar. E é a mesma coisa em qualquer empresa, certo? Quer dizer, não, o sindicato não é bom, a gente prefere que os certo? Então, assim, é essa lógica empresarial simplesmente sendo... Né? E agora nós estamos vendo que outras disciplinas, não só filosofia e sociologia, tiveram sua redução. As duas foram mutiladas de anos inteiros. Mas o que eu quero enfatizar é que esse ambiente, ele participou do desmonte da saúde que eu assisti. Eu sou da saúde também, eu vi esse desmonte. E que as pessoas acham natural, plano de saúde, R$3.000. Eu fui operado no Hospital Servidores do Estado, gente. Eu fui salvo de uma apendicite aguda por servidores médicos que praticamente não existem mais. Não, claro, E essa lógica de desmonte, isso tem método. Isso, exato. É isso que eu estou querendo reforçar. Parte desse método é também, parte, não todo, colocar os próprios servidores, um contra o outro, nesse sentido dessa disputa, perdidas disciplinas. Exato. E você vai construir uma interdisciplinaridade com uma disciplina que rouba de você. Olha que coisa perversa. Não, mas eu ganho 5 tempos, eu sou da matemática, eu perdi 2 e tal. Olha o Pires que se tornou. Exato. Quando ganhei e perdi, quando a gente está falando de pacotes optativos onde tem vamos fazer brigadeiro, o que rola por aí, laboratório de robótica, onde não tem robótica, né? O ponto aqui é essa ideia de flexibilização, que aí vai para o 6, né? O ponto 6 do texto do Edgar.
não é que seja mal alguma flexibilização. O que me parece que aí os exemplos particulares sempre são mais interessantes do que ficar conversando em abstrato. Eu queria só reconhecer aqui a fala do Eduardo Barra, que disse que nos anos 80 teve um certo livro cujo título tem tudo a ver com a visão messiânica da interdisciplinaridade, chamado Interdisciplinaridade e Patologia do Saber. Um abraço, Eduardo. É o seguinte, flexibiliza, mas aí, assim, a escola ainda é das 7 ao meio-dia e pouco. Flexibiliza, muda tudo, mas o espaço de tempo ainda é o mesmo, né? E aí o exemplo particular que eu gostaria de trazer é o seguinte, como é que poderia funcionar no estado do Rio Grande do Sul, quando o Tarso Genro ainda era governador, houve uma mudança no ensino médio e foram instituídos os tais seminários integrados, que eram 5 períodos semanais que os alunos do ensino médio tinham para fazer as tais, aqui o Edgar fala, oficinas, laboratórios, seminários, né? Como workshops e tal, como coisas que seriam estimulantes, ou, né, que estimulariam o rompimento com a antiga ordem disciplinar. E aí eu volto ao tema, né? Como é que a gente fala dessas coisas? Qual do discursivo que a gente está gerando? Quando a gente diz que as disciplinas são não, disciplina não é legal, é muito limitativa e tudo mais. Como se desse para abarcar o mundo sem cortar ele em pedaços, né? Como se não fosse importante ter áreas distintas de experiência. Mas o ponto aqui é, né? A ideia mesmo de romper com a ordem disciplinar, por um lado, parece muito bacana. E aí vem o estímulo a essas flexibilizações. Bom, vou voltar. Oficinas, laboratórios, seminários, workshops e outras formidáveis ideias e iniciativas, né? Nesse espaço dos seminários integrados lá no estado do Rio Grande do Sul, é claro que houve a maioria das escolas, isso a gente não se entendia bem o que fazer e tal, mas houve muitos casos de sucesso justamente onde, em cada escola, voltando ao ponto do Lúcio, as pessoas se ajeitavam como podiam, não era todo mundo fazer interdisciplinaridade com todo mundo. Tem esses 5 períodos por semana aqui, eles não tiram de ninguém, né? Deve ter, acho que a diminuição das disciplinas foi igual, né, proporcionalmente. E aqui a gente vai daí ter projetos interdisciplinares e os alunos vão pesquisar o que eles querem, a gente vai só dar as ferramentas para eles fazerem, aí tem feiras de ciência, tem tudo mais, né? Houve, obviamente, na época, muita discussão também sobre sem imposto de cima para baixo, né? Essa reforma do currículo gaúcho, mas de todo modo, quero dizer, poderia funcionar muito bem ter disciplinas optativas se elas fossem a mais, se a gente tivesse a preservação das disciplinas e aí a gente tivesse adicionalmente espaços. Daí vem o outro ponto, que é outra dimensão de uma reforma do ensino médio, que a gente fala do currículo, fala de uma só, que é a escola de tempo integral. Certo? Nesse caso, você poderia ter mais tempo. Eu acho que se você tiver mais tempo para daí sim fazer um momento da interdisciplinaridade sem perder as demais, poderia funcionar, mas não tivemos a chance de falar sobre isso, né? Depois, no ponto 6, de falar sobre isso, não, né? Não tivemos voz porque estávamos vivendo logo após o golpe. Como é que... É uma pergunta que o Edgar faz no ponto 6 que me parece muito importante, que é a seguinte... Por que imaginar que os estados conseguiriam curricularizar ordeiramente tão ousada reforma, sem recursos e tempos? Ou será que a reforma tinha em vista primeiramente as escolas mais abastadas? E aí vem de novo o ponto, né? Eu tenho certeza absoluta de que se eu for lá em Porto Alegre achar os meus ex-alunos que estão dando aula nas melhores escolas, Israelita, Anchieta, sei lá, eles estão adorando a reforma do ensino médio. Porque eles têm justamente tempo e espaço, né? Para ter esse adicional e tudo mais. E aí deu no que deu, né? Vem o ponto 7 para dizer, bom, falem aí, eu não quero passar para o ponto 7 ainda. Fiz sentido com o que eu falei agora? Não sei. Estou tão emocionado de falar português. O Gisele, tem uma coisa, né? O PNE, era uma prescrição para 10 anos, né? De 2014 a 2024. Uhum. Quer dizer, a minha ideia, como pessoa que trabalhou nas 2 primeiras versões da base, era de que a base seria uma passagem, seria uma coisa de duração, enfim, definida e seria retomada mais para diante. Porque
uma expressão que se usa, né, em Minas Gerais, boiada não vira esquina. Você não sai de uma matriz fortemente disciplinar para uma interdisciplinaridade messiânica, como o Eduardo Barra falou, né? Sem preparação, sem planejamento, sem proporcionar aos professores espaço para discutir essas afinidades. O Ronay, lá de Santa Maria, da tua universidade, fala de interdisciplinaridade pedestre, né? Uhum. A interdisciplinaridade não é um tema trivial. Tem um handbook do Frodeman, né, da Klein e do Mitchell, que já está na segunda ou terceira edição. É toda uma discussão a respeito de se é melhor falar de inter, de trans, de meta, de multi. Quer dizer, nem isso está pacificado. Então, como é que você, de repente, sai, por exemplo, vendendo um prosélito, né, que a interdisciplinaridade é a panaceia dos 7 mares? Isso é mais uma falácia, uma simplificação absurda, enfim, de um processo que não tem nada de trivial, né? Então, eu acho que esse é o grande problema. Por isso é que os colégios particulares, os colégios caros, onde os professores são melhor remunerados, onde você tem equipes pedagógicas, reuniões, estão se saindo muito melhor com isso, né? Porque, de alguma maneira, puderam costurar pacientemente essas oficinas, né? Coisa que o comum dos estados brasileiros, né? E os seus 5 mil municípios, a maioria deles só tem uma escola de ensino médio, não tem condição de fazer, né? Joga no colo, e nesse sentido é que eu digo que é assédio. Joga no colo, assim, vocês se virem aí para transformar essa base em currículo e os professores para se entender dentro da área de humanas, dentro da área de ciências da natureza. Não é um interesse pedagógico, né, gente? Vamos combinar que o interesse é outro, né? Se o interesse fosse pedagógico, a coisa seria feito dentro de uma ideia de prudência, né? Quer dizer, vamos primeiro fazer isso, paralelamente a gente vai tentando reformar as escolas, e o governo agora está com um plano grande assim, de investir dinheiro nessa parte infraestrutural, né? Vamos ver se de fato vinga. Alex, quer reagir? Esse tópico 6 que você colocou assim para mim me chega de uma forma mais específica, porque, a meu ver, ele toca numa questão assim justamente de estrutura, nessa questão de como ela chegou. O professor Edgar termina fazendo essa pergunta. E sempre a gente escuta, e eu já recebi, por exemplo, mensagem de vários colegas, né, querendo que eu comentasse um pouco daqui, do Estado, justamente porque sempre fala dessa questão dos resultados do Estado e tudo, né? Então, acho que isso pode estar dialogando com essa questão. O ministro da Educação é o ex-governador do Estado, que tem uma série de problemas, mas também tem uma série de competências ser elogiadas, né? Eu acho que desde o governo, por exemplo, do Cid, com ele, a questão do PAI, que é um projeto muito interessante, porque uma criança sair sem ler, sem escrever da educação infantil, né, ou do ensino fundamental, é algo muito sério. Contudo, tem outras coisas aí por trás, né, que, a meu ver, precisam ser problematizadas, né? Um exemplo é o uso disso que parece que tem aqui, e eu acho que tem mesmo, né, para justificar algumas coisas. E esse uso, eu acho, a meu ver, ele é um uso muito estratégico, né? Nós tivemos uma consulta pública no mês passado, se não me engano, foi no mês passado, foi 2 meses, no mês passado, aqui na Assembleia Legislativa, no qual o professor Daniel Cara foi convidado. E estava a secretária de Educação, não era secretária de Educação, estava a secretária executiva do ensino médio, e uma das perguntas feitas pelos professores foram justamente o papel dos institutos, né, dentro da SEDUC. E a pergunta e a resposta da secretária foi: eles não recebem nada, eles estão lá dentro, mas eles não recebem nada. E aí o Daniel Cara, diante da resposta, né, comentou: eles não recebem nada, mas eles comandam a secretaria. E além deles comandarem a secretaria, segundo ele, né, o Daniel Cara, quando chega em São Paulo, que é o lugar onde essas pessoas são escutadas, né, são escutadas no eixo Rio-São Paulo,
esses institutos dizem que os resultados são deles, não são da SEDUC. Quais institutos você está falando? Institutos, você esclarece? Grandes institutos, o Unibanco, o Ayrton Senna, né? O Itaú, o Itaú Unibanco, né? Esses principalmente que têm uma grande presença dentro da rede, né? E isso para mim me criou um mal-estar muito grande, porque é assim, o Estado paga uma multiplicidade de professores. Eu conheço muitos professores que estão trabalhando na Secretaria de Educação, professores qualificados e que foram responsáveis pela criação de vários projetos. E muitos dos resultados que possivelmente existem não são por causa desses institutos, são por causa do trabalho dos professores qualificados que estão ali. E também do resultado dos professores dentro das escolas que criam muitas coisas. A ideia, por exemplo, das eletivas não surge do instituto desse, surge de propostas de professores que levam para a secretaria, e isso acaba se tornando uma política, como muitas outras, como um projeto que a gente chama aqui de diretor de turma. Então, o que é que acontece? Muitos desses elementos acabam, a meu ver, criando resultados positivos, né, no âmbito da rede. E esses resultados, eles são utilizados nesse momento, a meu ver, para justificar determinadas decisões políticas. E isso, para mim, é muito perigoso. Por quê? Porque no momento que o professor pergunta isso, isso foi feito para que escola e tal, a meu ver, quem estava articulando a lei do novo ensino médio e a terceira versão da base não estava nem um pouco preocupado com isso, mas estava preocupado em tentar encontrar resultados que justificassem uma questão de evidência, tentar evidenciar Opa. Eu acho que picotou um pouquinho, tenho essa impressão. Parou. A qualidade de algo, segundo, né, pegando a fala do Daniel, o cara que pôde me dar essa... eu vi aqui. Deu pôde clarificar isso para mim, que eu já sentia, observava isso muito claramente, porque eu via todo esse discurso, né? Os institutos estão aqui e tal. E eu disse, cara, mas esses institutos estão aqui, mas eu vejo essas pessoas que estão ali na Secretaria de Educação. Uma pergunta específica. Pode falar. O Alex, quando essas, não sei nem sei se chama assim, parceria público-privada, mas quando esses institutos vão e se imiscuem no Estado, assim, na questão da educação, eles estão trabalhando em escolas onde, ao mesmo tempo, estão tendo projetos como o PIBID, de residência pedagógica? Tudo, porque, por exemplo, o Instituto Unibanco tem um sistema que todas as escolas precisam preencher. Então, o Instituto Unibanco possivelmente tem mais informações de todos os alunos, professores e escolas do estado do Ceará do que a própria SEDUC. Então, aí você imagina que as informações elas são utilizadas para uma série de coisas, estratégias. Eu não estava nem falando toda a informação, o que eu estou pensando aqui é o seguinte, ó, esses programas que antigamente eram parte do PARFOR, não é verdade? O grande guarda-chuva chamado PARFOR, onde a gente tinha as políticas de formação continuada e formação de professores, né? Dentro dos quais uma das coisas eram os PIBIDs. E aí a minha pergunta é se, né, no fim e ao cabo, pode acontecer de essas empresas estarem fazendo inserções em escolas onde, ao mesmo tempo, você tem trabalhadores do PIBID, trabalhadores das residências pedagógicas. Claro, você pode fazer uma pesquisa rápida. Exato, realimentando, então, as ideias dos professores e tal, e aí o setor privado vai lá, capta o resultado desse investimento público imenso, né? É isso. Eles capturam todo esse investimento público. São pessoas pagas, profissionais com um plano de cargos e carreiras, ganhando, às vezes, alguns com doutorado, ganhando bem, contribuindo muito. E aí chegam os institutos e capturam esses resultados e dizem que esses resultados são deles. Então, acho que tudo isso tem que ser pensado, problematizado. Tem que privatizar, é por isso que tem que privatizar. Isso, aí é justamente isso. Aí não tem mais nada de informação que continua. Mas aí é que tá, aí é o que eu quero pontuar, que os professores e as professoras criam esses resultados, não são esses institutos. Muitos desses resultados de qualidade de trabalho são resultados dos trabalhos dos professores. Usurpação. Eu acho que a gente precisa observar essas questões, a meu ver. E falo isso também muito próximo de muitos professores, conhecendo, participando, pesquisando, lendo história. Eu falo aqui a história do Estado, né? Mais ligada à educação. Então, acho que é uma questão muito
como é que eu posso dizer? Que precisa ser debatida. Isso. Porque, às vezes, a gente acaba também invisibilizando os professores e as professoras e contribuindo com um determinado discurso. E o investimento público, portanto, tá? Isso. E a gente não pode esquecer isso. Isso. E no Rio de Janeiro tem esse tipo de acontecimentos também acontecendo? Até onde vocês sabem, cariocas? Tem todo tipo, né, de investimento de institutos, né, fundações e etc., em escolas, em muitos formatos. Então, eu não vou aí dar nome, mas eu conheço, por exemplo, escolas em que esse tipo de entrada dos institutos dividiu a escola em dois. Se no andar de cima você tinha uma escola que funcionava num padrão de escola privada e o resto da escola funcionava dentro daquelas carências, quer dizer, conhecidas, né? Agora, eu mesmo, agora estou com um projeto da FAPERJ, né? A PUC-FAPERJ, na escola em que o Lúcio, uma das escolas em que o Lúcio leciona, que é o CEP Ayrton Senna, na Rocinha. Mas o meu projeto, ele, do começo ao fim, é aberto à comunidade docente e discente da escola. A gente já aparelhou uma sala, em frente à sala da diretoria, e às vezes os professores dizem, mas eu também vou poder dar aula nessa sala. Eu digo, cara, essa sala é do colégio, essa sala não é da PUC, não é do projeto. Quando eu sair daqui, isso tudo fica para o colégio. Quer dizer, o importante é que a comunidade abrace esse negócio e encontre ela mesma os seus caminhos. Não é para criar nenhum case de sucesso para vender para ninguém, não é? Isso. Enfim, eu acho que o Lúcio pode dar um depoimento melhor do que eu estou dando. O problema todo é esse tipo de sequestro, de pauta, de dados, não é um negócio muito maluco. E depois a ideia de vender, não é? Uma certa ideia de que existe uma forma correta e boa de fazer, que veio da Finlândia, da Austrália, não sei de onde, e que, se de alguma maneira for observada pelos competentíssimos gestores privados e educacionais, salvaria a nossa educação, né? Como se todos os nossos professores pudessem ser abduzidos, né? E você pudesse implantar esse modelo, sabe-se lá com que mão de obra. O que também não significa, eu acho que nesse caso, de novo, né, estou ali do outro lado fazendo um contrapeso, assim, o que também não significa que a gente não deva conhecer os outros exemplos, porque eu acho sempre que o exemplo, ele é isso, né, você tem um exemplo e você vê o que você faz com ele, será que eu consigo fazer, será que é legal isso, né, mas não, certamente não ser essa ideia de que, não, viu, lá deu certo, por que aqui não faz, né, mas o nosso uso dos exemplos, eu acho que eu gostaria de enfatizar, né. Porque também, eu estou dizendo isso porque tem o outro lado, né, Edgar, quer dizer assim, esquece, é tudo nosso, ainda mais hoje em dia, com a força dos discursos decoloniais, que eu acho de extrema importância, né, mas eu também acho, e como estou vindo de um lugar que é o lugar do interesse pela história da filosofia desde a perspectiva das mulheres, revisão do cânone, tal, é dizer, não é que a gente não tenha que prestar atenção no colonial. Pelo contrário, se a gente quer ser decolonial, a gente precisa saber, né? Não é que a gente não precise ver os exemplos que vêm dos outros países, é porque a gente tem que tentar adaptar e ver o que é bom e o que não é, e aí, né, fazer as misturas, quer dizer, a mesma coisa, base comum, sim, cada estado, cada contexto vai ter a sua complementação, né? Então, eu também às vezes fico pensando que tem o outro lado, que é tipo assim, desconsiderar completamente e aí tentar reinventar a roda, né? Que eu acho que também é complicado, sobretudo para nós que somos educadores, e que a ideia é transmitir também coisas que foram guardadas aí pela ancestralidade da humanidade, né? Eu vou tentar dar uma aceleradinha aqui. O ponto 7, eu acho que ele é um ponto assim do texto do Edgar que a gente já comentou, vou passar para o 8, porque aí já entra nesse tópico que eu gostaria de aprofundar um pouco mais, que é o seguinte. Brigadeiro caseiro, o que rola na rede, marketing digital, projeto de vida. Estão entre os novos componentes do ensino médio. Aí a minha pergunta seria para o Edgar, só um pouquinho. Edgar, projeto de vida é uma coisa e os outros todos, eu acho que você botou tudo do mesmo, você botou todos no mesmo e eu não entendi muito bem o seu movimento retórico aqui, porque eu sei que projeto de vida era para ser e eu estou falando disso do lugar de quem avaliou os livros didáticos do PNLD, já com base nessa nova
formato, né? Nos livros que eu avaliei, me pareceu fabuloso a ideia dos tais projetos, né? O que fazer com o projeto de vida, porque eu tive a sorte, inclusive, de pegar livros que foram submetidos para o PNLD, Plano Nacional do Livro Didático, que foram livros, assim, que pegaram essa ideia do projeto de vida e fizeram aquela transversalidade pedestre da qual o professor Ronay fala, né? E que me parece uma ideia, assim, subvalorizada no âmbito das discussões do ensino de filosofia no Brasil. Né? Vou fazer uma pequena e breve defesa aqui. Eu acho que todo mundo que trabalha com ensino de filosofia, seja se você for grego ou baiano, não importa, deveria ler o livro do Ronay, e se não quer, ler pelo menos esse capítulo, que é o capítulo 4 de ensino de filosofia e currículo, chamado Por uma Transversalidade Pedestre. Fecha parênteses. Cheguei até a me perder. Sim, esses livros que eu avaliei pegaram a ideia do projeto de vida e fizeram algo muito parecido com o que eu acredito que seja, que eu sei que é a proposta do Ronay, que era essa interdisciplinaridade forte, assim, robusta, de pegar um tema, por exemplo, né, as várias dimensões do que é fazer um projeto de vida e trazer as disciplinas de modo muito bem articulado. Todos os colegas me disseram que eu tive muita sorte de avaliar esse livro, porque era um dos poucos em que isso estava bem feito, né? Então, só estou querendo aqui dizer que me parece que não tem em si mesma a ideia de projeto de vida, do jeito que eu acessei ela nesses livros, não é ruim. O que é ruim é você... Inclusive, eu ia dizer que eu não acho ruim ensinar a fazer brigadeiro caseiro, não. O que eu acho ruim é que seja só para vender, para fazer um dinheirinho a mais, porque o mercado está precarizado. Eu acho que você pode pegar uma aula de fazer brigadeiro e dar aula de física e de química. E aí você pode pegar a aula de fazer brigadeiro e discutir economia solidária. E aí você... Entende? Então, assim, eu não acho que nenhuma dessas coisas pode ser boa ou ruim em si mesma, mas, assim, o problema, a gente sabe, seria a vulgarização e o qualquer coisa. É o não ter plano. É o não conseguir... né? E colocar isso num contexto em que faça sentido aqui. Não estou querendo, não quero soar assim, é assim que tem que ser feito. Só quero dizer que em e por si mesmo essas coisas não são ruins. Marketing digital eu acho que talvez seja. Mas, enfim, o que vocês acham disso? Só uma pontuação. O projeto de vida, ele aparece no texto da Base Nacional um punhado de vezes, né? Uhum. Aparece, textualmente está lá. Brigadeiro caseiro não está, né? Marketing digital também não. Quer dizer, essas invenções foram instituídas no nível da liberdade concedida pelos tais percursos formativos, né? Que cada estado, município resolveu de um jeito e a coisa explodiu do jeito que explodiu. Você tem uma quantidade enorme de opções, entre aspas. E eu quero te fazer justiça também e dizer, para quem está nos assistindo e não leu o texto, que logo em seguida, no ponto, o Edgar vem dizer que o problema não é exatamente o nome. É claro, eu tenho certeza que se você for dar brigadeiro caseiro, você vai fazer uma opção de coisa com brigadeiro caseiro, né? Você vai pensar no ser do brigadeiro caseiro, vai pensar na química do brigadeiro caseiro, vai pensar na física do brigadeiro caseiro e na inserção do brigadeiro caseiro na economia e vai procurar o colega da geografia, da culinária, enfim. Agora, é isso. Qual é a condição que se dá para os professores, né? A condição, o tempo, o estímulo, para eles levarem isso a sério, para eles planejarem, para eles estimularem, para que isso seja inserido dentro de um currículo que a gente possa chamar de formativo, né? Aliás, eu acho que tem uma falácia de ambiguidade ou de equivocidade das mais fortes nessa história toda, é a ideia de educação integral. Exato. Quer dizer, vende-se esse troço como se todo mundo estivesse entendendo a mesma coisa, né? Sobre o que deveria ser uma educação. Exato. Eu antes falei e não... falei porque o que eu acho na minha cabeça aqui, dei de barato. Claro, se você tiver um núcleo minimamente estável, professores, não é, com as devidas condições para poder trabalhar isso com os alunos, eu não vejo mal nenhum em você discutir projeto de vida ou outras coisas, enfim. Agora, não dá para fazer essa bagunça que está aí, né? É um caos, no meu modo de entender. Na maioria, não generalizaria inteiramente, porque, inclusive, eu não conheço a realidade de todos os estados e municípios. Né? Quem está fazendo um trabalho muito legal nesse sentido, mas mais voltado para
presença da filosofia é o Christian Lindbergh, não é? Isso. A gente precisa olhar isso caso a caso e tal, mas as experiências para as quais eu tenho olhado são muito, muito insatisfatórias, são confusas, eu acho, né? Mas é porque as pessoas estão perdidas, certo? Se você tem mesmo que levar a cabo, se você tem os preços, a gente já sabe, vício de origem, essas ambiguidades, né? Esses usos assim discursivos de certas expressões que favorecem, faz o que você puder. Aí vamos fazer o brigadeiro, né? Vamos fazer o que dá aqui com essa. O que a gente vai fazer? O que a gente vai oferecer? O que a gente tem, né? Eu acho que tem uma coisa que você chama atenção no ponto 8, e eu queria ouvir os colegas, né? Com essa ênfase no português e na matemática. Ok, então tá, vai ter mais português e matemática, ou vai ser mais priorizado, mas os próprios modos de ensinar português e matemática não foram eles mesmos reformados, né? Isso é um ponto que aparece ali que me parece importante, quer dizer, a discussão. De novo, a gente está aqui lidando com esse desequilíbrio tremendo entre um aspecto da dimensão da vida escolar do ensino médio, que é o aspecto da organização curricular, e todos os outros, né? E aí a coisa não encaixa, e o ponto da ambiguidade favorece, né? A ambiguidade favorece esse tipo de bagunça. Assim. Lúcio? Vocês ficaram silenciosos de repente. Eu não dei a deixa, eles estavam esperando. Não, eu ia falar assim, vou ser bem breve. Né? Eu ia falar uma coisa antes que eu queria encaixar aqui, que tem a ver com marketing digital, com o do brigadeiro e tal. Que é o seguinte, gente, olha só. Vamos olhar esse pacote aí que é o Ciências Humanas, por exemplo, e suas tecnologias. A coisa toda ela é definida de uma maneira arbitrária e, no meu ponto de vista, eu creio que os colegas vão concordar, imagino eu, sem se pensar muito, como é que a coisa anda. Eu vou dar um exemplo bem prático disso. Tá? As minhas matrículas são ligadas à filosofia, minha disciplina de entrada, correto? Mesmo eu sendo formado também em outra área. Mas a secretaria é essa. Beleza. Definiu-se que eu estou capacitado para dar optativas das ciências humanas e suas tecnologias. Beleza. Tem uma disciplina optativa que, salvo engano meu, é algo como fake news e internet. É um negócio assim, se não parece desinformação. Inclusive, eu tenho interesse enorme porque eu estudo isso há muito tempo por uma outra via. Eu posso dar, vou dar um exemplo. Eu, professor de filosofia, eu não posso dar essa disciplina. Por quê? Porque os gênios, né, que sabe-se lá qual é o critério, eles definiram que apenas as linguagens e suas tecnologias que podem trabalhar com isso, independentemente da pessoa ter ou não algum preparo, algum estudo, ou estar ligado a esse estudo. Exemplo, né? Inverte isso para o contrário. Pega uma outra disciplina que você suponha, pelo currículo, que seja da área só da humana, sociologia, filosofia e tal. E aí você deduz que só profissionais docentes daquela área podem ministrar aquilo. Quem que escolheu isso? Eu, por exemplo, tenho blog, canal do YouTube, eu escrevo artigos sobre Linux, mas não posso. Isso é um exemplo bobo. Outra coisa, marketing digital. Eu me deparei uma vez, não interessa o nome da escola, tinha acabado de ter uma aula dessa. Eu, sinceramente, me pergunto o que é isso? No contexto do ensino médio, eu tenho muita curiosidade, com muita sinceridade, de entender o que é o marketing para preparar a garotada para o mercado de trabalho atual, é isso? Porque, assim, marketing digital, a gente pode estudar sobre, eu acho que diversos prismas, e eu não estou falando do ponto de vista claro. formado em comunicação, não. A gente pode pensar sobre manipulação, sobre marketing de trabalho, produção, propaganda, enfim. E a coisa é dada, a leitura que eu tenho, pensando num mercado de trabalho que, repito, é precarizado, porque esse empresariado que botou a mão ali em cima, ele está interessado numa massificação, numa formação massificada, sem qualificação, sem investimento. Voltamos ao ponto 1 do Edgar. Sem investimento em remuneração docente pública, sem investimento em laboratório, sem investimento em capacitação. E como é que você vai fazer essas escolhas? É como eu estou dizendo, eu dei o exemplo das suas tecnologias e linguagem. Outro exemplo, da saúde. Existe isso lá numa das escolas que eu dou aula.
mente, saúde, corpo e tal. Aí você usa o quê? Bom, o pessoal da educação física, o pessoal da psicologia, né? Mente, eu suponho eu que seja psicologia, né? Beleza, não pode. Não pode. Mas que bobagem. Não pode, você tem que pedir habilitação e tal. Por quê? Porque a secretaria acabou com a carreira do professor psicólogo, da professora psicóloga que existia. Isso. Até porque não precisa, né? Que a escola não está precisando. Tem alunos, inclusive, Edgar, vou aqui fazer um comentário. A gente tem um estudo que faz parte do projeto nosso lá. Muitos alunos e alunas demonstrando um interesse, uma inclinação muito grande em ter acesso e ter contato, não com a psicologia em si só, mas com toda a temática, com tudo que envolve a constituição psíquica que vai desembocar na área da psicologia. Foram 40%, porque faz parte da discussão de gênero, que faz parte da discussão do problema do racismo, que faz parte do problema da misoginia, da violência urbana. Mas é gente que quer. Você entende? É aí que o Serra fala, dizendo que a interdisciplinaridade ela deveria, por um caminho meio torto, mas correto, entrar por essa via. E não por uma coisa burocrática, e os professores, na verdade, ficam lá na sala dos professores, nos corredores, analisando quem perdeu, quem ganhou tempo esse ano. Não, claro. Esse tópico a gente poderia fazer toda uma outra conversação só sobre a interdisciplinaridade, né? As pessoas, pelo que eu estou entendendo nos comentários, estão começando a nos dizer obrigada, ótima discussão. Não sei se é porque elas estão indo embora, a gente já está com 1h30 de conversa. Eu vou passar para os pontos 9 e 10, e aí a gente já vai encaminhando os finalmente. Pessoal, fiquem com a gente para mandarem perguntas e tudo. Ponto 9. Sim, eu só quero sublinhar da fala do Lúcio a palavra precarização. É isso, né? Assim, o resumo. Precarização parece ser uma palavra aqui chave e essencial da gente não perder de vista, né? Como um desejo aí que está movendo as estruturas, the powers that be, como se diz em inglês, né? Bom, aí no ponto 9, o Edgar traz o Enem, né? Que tá aí, já poderia nos abrir toda uma outra campo de discussão. E aí eu fiquei pensando no Enem, né? Nem eles devem ter escolhido de propósito para fazer par com o Enem. O novo ensino médio vai ser... Eu fico imaginando, e aí pode ser... Nem é nada, né? Primeiro que o NEM é tipo assim, nada. Virou antes do ensino médio, agora virou não ensino médio. E aí agora eu vou fazer um parênteses, desculpa, é a minha imaginação. Eu pensei assim antes no começo, né? Reforma, sim, é claro que é preciso uma reforma. Às vezes as casas estão precisando de uma reforma. Mas aí, nesse caso, o NEM fez pegou a casa, fez a reforma, e a pergunta seria: continuou sendo uma casa? Entende? Então, por isso que quando as pessoas falam deforma, no começo eu não gostava, né? Mas fez uma reforma. Então, assim, que não sei nem mais se é uma casa, entende? Assim, a gente vai chamar de escola um lugar onde as pessoas estão ali só para... né? Assim, para aprenderem a serem trabalhadores precarizados, né? Mas enfim, e aí vem o Enem, porque uma outra coisa que pode acontecer, uma outra coisa que pode acontecer também é de que, então, quem for para o ensino médio, porque aí tem outro problema que é a evasão, né? Quem for para o ensino médio vai ser porque quer lá ter o diploma, para, enfim, tentar algum trabalho, ou então vai ser um grande pré-vestibular para o Enem. Vai ser um grande pré-Enem, né? O NEM seria um pré-Enem. Mas pode ser que não. Então, fala, Lúcio. Pré-Enem. Um pré-Enem, né? E aí tem toda uma discussão interessantíssima também de se fazer, e aí eu falo do lugar lá de onde eu venho, né, que é de Santa Maria. Santa Maria tinha processos seletivos, antes do Enem, eu entrei por um processo seletivo, que era um programa experimental de ingresso ao ensino superior, que você fazia provas no final do primeiro, do segundo e do terceiro ano, né? E hoje em dia está se pensando em fazer isso voltar, e está tendo toda uma polêmica lá, e os estudantes, sobretudo, estão dizendo, não, a gente tem que preservar o Enem a todo custo, porque o Enem é democrático, porque o Enem... A conversar, né? A conversar. O ponto que o Edgar traz ali sobre o Enem conecta com outras resoluções e outros documentos que eu não sei se as pessoas estão estudando. Isso, Luiz Henrique, uma casa muito engraçada, não tinha currículo, não tinha nada.
Outros... Tinha brigadeiro, Henrique. Tinha brigadeiro. Brigadeiro tem. Vai ter um fogueirinho... Como é que é? Fogareiro. Tem o celular para vender o brigadeiro. Estou me perdendo, volta aqui. O NEM não aumentará o interesse pela escola, não impulsionará nenhuma formação técnica qualificada, não formará desgraçadamente sequer mão de obra barata. Nem isso, né? O Edgar... Quer falar um pouquinho mais sobre isso, Edgar? Porque nem isso vai dar para ser... Não, primeiro só uma questão relativa ao Enem. Os caras do INEP estão com uma batata quente na mão, né? Porque, vamos lá, ele vai avaliar só o chamado núcleo de 1.800 horas, o chamado núcleo comum, e vai deixar de fora os percursos formativos. Se eles fizerem isso, as escolas vão todas concentrar seus esforços e eles esvaziam o tal NEM, né? O NEM esvazia o Enem, né? Mas se o Enem quiser prestigiar o NEM, ele vai ter que avaliar os percursos formativos. Mas como é que vai avaliar na medida em que você tem essa pulverização, né? Quer dizer, qual é o modelo avaliativo que torna possível uma avaliação minimamente equânime, justa, isonômica, etc. Como é que vai ser isso? Então tem um problemaço aí. E o segundo é que me parece, às vezes você discorda, né? De ideologia, o cara é neoliberal, o cara é aquilo, mas você reconhece que o sujeito faz direito aquilo que ele pretende fazer, né? Mas nesse caso, ele não vai formar nem mão de obra barata. É só desorientação dessa juventude majoritária, né? Porque, é claro, você tem nos colégios do ponta da pirâmide, você tem coisas muito legais sendo feitas, né? Eu conheço algumas experiências bastante, você mesmo já citou algumas de Porto Alegre, conhece São Paulo, conhece do Rio, né? Não pode ser assim, né, gente? Bom, Alex, Lúcio, querem fazer algum comentário sobre esse ponto do Enem, ou a gente marca uma outra conversa para falar só sobre a filosofia e a lógica no Enem? Será que cai questão de lógica no Enem? Olha aí, eu mudando completamente de assunto. Pensando na próxima live, cai questão de lógica no Enem? Como é que são as questões de filosofia? Só uma resposta rápida, né? Eu acho que se a gente pegar as versões do Enem, eu acompanhei, né? Eu acompanhei até um determinado ponto depois. Eu nem considerava a prova do Enem, eu acho uma boa prova, entendeu? Inclusive nós, da filosofia, depois da queda da obrigatoriedade, ficamos torcendo, né, para que houvesse questões de filosofia, porque isso garantia que as escolas mantivessem os professores nos seus plantéis, né? É o chamado currículo reverso. Quer dizer, fica todo mundo esperando o que vai cair no NEM para organizar do lado de cá. Enfim. Eu acho que mas o Daniel... tinha acho que questões de lógica light, sim. Tinha. De raciocínio lógico, né? De raciocínio lógico, né? Sim. Olha, o Eduardo está fazendo uma consideração aqui. As competências específicas das humanas da BNCC é uma cópia e cola da matriz de referência da prova das humanas do Enem, que está em vigor há quase uma década. Então, é isso, né? Portanto, a BNCC é um museu de grandes novidades. Então, Só para falar da lógica, Gisele, você sabe que eu uso bastante, não, mas eu uso jogos. Baralho, por exemplo. Pessoal, a garotada adora, não entrando naquela coisa da lógica. Não, claro. Graduação, sai apavorado, quase chorando, né? Foge da... Aí a gente pode fazer, aí a gente definitivamente tem que fazer uma série de lives sobre como é que a gente ensina lógica nas faculdades de filosofia no Brasil. Eu adoraria, fica o convite, se alguém quiser, me escreve. Porque, né, é isso, a gente sai da faculdade sem saber agora vou ensinar o quê. Se quiser, a gente convida para apertar um curso, viu, Gisele? Seria Gisele quer fazer um curso online, a gente ajeita para tudo no curso. Bom, vamos fazer o canal aqui seria o lugar, né, para discutir isso. Porque tem essa questão que eu discuti em outras ocasiões sobre, especificamente pensando nas meninas, né? Porque ali, além de tudo, assim, filosofia já tem pouca menina, mulher, e aí quando vai para a lógica tem menos ainda. E aí, assim, a gente passa pela lógica na graduação assim, chega no final, vou me tornar professor, eu não vou ensinar esse troço aqui, não quero nem saber de ensinar lógica para os meus alunos. E aí, com isso, a gente cria um círculo, que é o que eu chamo de círculo de expectativas antimatemáticas. Vou na filosofia porque não vai ter cálculo, vou na filosofia porque não vai ter nada. Aí chega lá, pum, aula de lógica, né? Mas, enfim, isso com certeza eu adoraria que a gente seguisse conversando.
Eu quero, alguém disse. Vamos lá, bora articular isso aí. O Ian está dizendo que ele crê que caiu lógica, que ainda contempla o antigo currículo, né? Ele colocou sim. Pois é. Isso, eu tô em licença, né, gente? Então, assim, eu também tô uns 2 anos, assim, meio fora dessa... Não estou atualizada com relação a, por exemplo, questões de filosofia do Enem, nem tudo mais. Vou ler aqui partes importantes do ponto 10 e aí a gente vai encaminhando. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para os nossos convidados, vão mandando, tá bom? Enquanto a gente... ou esperem o último ponto, a gente já está caminhando para o encerramento. Ponto 10, gente que se dizia asfixiada com as antigas 13 disciplinas, ou que por qualquer motivo lutou por essa famigerada reforma, segue argumentando que é preciso aprimorá-la, que será pior a esta altura revogá-la. Então, no começo, quando a gente dizia, né, por que é tão ruim? Aí tem alguns dizendo assim, nem é tão ruim. Um argumento poderia justamente ser, também além disso, sabe, já está no caminho, né, agora parar tudo e fazer tudo de novo, isso daí não vai... né, conseguimos imaginar esse interlocutor, se é que vocês não conhecem algum, né? Não, agora ia dar muito mais trabalho, né, revogar o ensino médio. Dependendo de como se olha, a questão se revela retórica. A propósito, gostaria muito de ler seu livro, Edgar. De fato, a suspensão das atuais diretrizes precisa prever alguma solução de continuidade, por temporária que seja. O que concretamente se põe em questão é, enfim, a extensão ou a radicalidade da transformação, a promover, por óbvio, junto com as ações de legitimação do processo de reconstrução. O atual MEC instituiu, através da portaria 399/2023, uma consulta pública, e aí eu quero que a gente encerre falando disso, né, e estimulando o pessoal a isso, participar da consulta pública para discutir a reforma do ensino médio. A primeira providência é tomar a extinção de qualquer privilégio nas definições de pauta. E aqui vai começar a entrar justamente aquele ponto que o Edgar trazia antes, que democracia é difícil, né? Qualquer coisa que seja proposta, e aí eu gostaria de terminar perguntando a vocês, assim, né, o que vocês veem como as ações mais imediatas que podem ser feitas, né, para continuar tentando, por um lado, preservar ainda o que tem de bom e imaginar concretamente, parece um oxímoro, né? Quem está pedindo a revogação tem o que em mente propriamente? Né? Pois é, né, Gisele? Eu acho que está querendo na verdade. Vai, Alex. Pode falar, professor. Não, deixa o professor falar, depois eu falo. Não, eu acho que uma providência, né, seria criar um grupo representativo, plural de discussão e, sobretudo, transparente, visível. Isso. Eu, inclusive, quando eles instituíram essa comissão, eu fiquei pedindo de vela acesa na mão que me dessem acesso a quem eram as pessoas, quem eram os grupos que estariam representados, como é que a coisa ia funcionar, e nada disso é muito transparente, né? Até hoje não é. Já me disseram, não, vai lá e procura, né? Vai lá e procura. Outra coisa, fizeram agora essa consulta. As pessoas, inclusive, se posicionaram, as associações, a própria Ampof gerou lá uma análise, né, da consulta que foi feita, não é? Quer dizer, está se querendo, de fato, uma conversa, né? Eu estou querendo crer que isso vai evoluir, porque se o governo não evoluir nessa direção, ele vai ter um problema no quintal, né? Porque há uma insatisfação generalizada entre professores, gestores escolares, alunos, pais de alunos e boa parte da base que elegeu, né? Então, agora você tem uma prorrogação por mais 30 dias, enfim, dessa consulta. Agora, se não for transparente, né? Quer dizer, se não for pública, se não for plural, não vai adiantar, entendeu? E aí, se você constituir isso, aí você decide, né? Porque, claro, que você não vai revogar para retroagir a Eva ensinando a Adão algumas coisas básicas sobre sobrevivência, né? Quer dizer, você vai retroagir até, aí fala, sei lá, 2012, pode-se discutir isso tudo. Agora, essa discussão tem que ser uma discussão cristalina. Esse é o meu ponto, né? Essa é a questão, a cláusula pétrea democrática do negócio, isso me parece, né?
Alex. Alex? Acho que o Alex Acho que não está conseguindo liberar o áudio, o vídeo. Não, acho que ele não está escutando. Ah, tá ali ele. Você quer falar, Alex? Certo? Agora sim. Estamos te ouvindo. Sim, rapidinho. Pronto. Bom, eu sou bem pessimista, assim, eu acho que quem tem o novo ensino médio realmente ele é todo ligado a interesses empresariais, interesse de ganhar dinheiro em cima do Estado, de conseguir gerenciar as escolas públicas, né? Então, diante disso, assim, eu acho que a gente precisa, primeiro, fazer com que o Enem, a pergunta que você colocou agora, né? Ele não tenha não seja orientado pelos itinerários formativos, né? Ele seja orientado pela base e que seja, né? Que as disciplinas, os componentes voltem a ser obrigatórios em todos os anos letivos do ensino médio, né? E que essa lógica da interdisciplinaridade, como foi posta, ela seja desconstruída. Eu acho que um outro ponto também importante é tentar minimizar a força desses institutos no Estado e tem né, uma diretriz específica para isso. E também pensar a questão da formação de professores, porque do jeito que está posta, né, certo que é preciso ter, mas parece até que as licenciaturas nunca pensaram nisso, né? Uma ligação direta da formação de professores com a sala de aula. Mas do jeito que eles colocaram, envolve tudo, conecta tudo de uma forma tal que você vai constituir aí sujeitos empreendedores desde a universidade, porque ela vai ser realmente toda, né? Vai sofrer uma intervenção grande, né? Se já não está sofrendo com tudo isso. Né? E aí, Gisele, antes que você vai caminhar para o final, eu queria colocar um ponto, que era o ponto justamente foi passado para mim, assim, foi um dos que eu mais assim, queria colocar, que é o ponto 7 do texto do professor Edgar, que toca num ponto que para mim é super importante, eu acho que é um dos assim, que a gente mais precisa atacar porque o novo ensino médio é tão ruim, né? Porque ele toca justamente num descuido grande com o percurso formativo dos estudantes, né? É uma desatenção enorme. Você descuida na questão das disciplinas, na questão da atenção, na questão... Eu, particularmente, questiono muito essa questão do projeto de vida, né? Até que ponto a gente projeta a vida de um aluno, de uma pessoa desse modo, como foi posto. Eu questiono também o conteúdo dos livros didáticos, e aí, como eu estou afastado da sala de aula, não estou diretamente tendo contato com os livros, porque estou na minha pesquisa, mas dialogando direto com os meus colegas, né? E é muito claro, é sintomático o desconforto pela ausência de conteúdos de filosofia. Por mais que os problemas ali possam ser trabalhados, né, pela filosofia, nós sabemos a importância do livro didático para a escola, né, para a organização dos currículos dos professores. A gente talvez pudesse uma outra questão é sobre minha pergunta Não seria escutei. minha pergunta seria só dentro do que você disse, assim, você está dizendo que nos livros já não tem filosofia, nos livros que estão agora eu acho que ainda tem, né, do PNLD que está vigente agora. Tem de forma mitigada, isso, porque a ideia é de que todos esses problemas, que a filosofia dialoga com todos eles, tivessem uma presença forte da filosofia lá. Claro, e o que muitos colegas colocam é de que, em muitos pontos, há uma ausência grande de conteúdos de filosofia para ser trabalhados. Então, na hora da organização do planejamento, isso interfere muito. Isso interfere muito, não é, na sala de aula. Um outro ponto é a questão da evasão. Um dos discursos muito forte que era colocado era a questão da evasão escolar, né? De que não se gostava da escola, de aquela coisa toda que a gente já escutou. E o que eu venho escutando de vários colegas, a gente tem aqui no Ceará, pelo menos no campo da filosofia, que a gente está chamando de fórum de professores de filosofia. Então, nós temos um contato muito grande uns com os outros, um diálogo,
Até está sendo organizado um encontro em agosto, no qual o professor Edgar vai estar com a gente, né, isso lá no Cariri. Até que mandar um abraço para a Roberta Liana, que mandou uma mensagem aqui para o Ítalo. A Roberta é professora da UVA e o Ítalo lá da UFCA. E muitos colegas que estão no fórum colocam a questão da evasão. Por quê? Do mesmo jeito que a filosofia, muitas disciplinas do núcleo da parte flexível, elas estão ou no primeiro ou no último tempo. Então, o que acontece? Os alunos propositalmente não vão para a escola no primeiro nem no último tempo. Por quê? Porque para eles sem sentido muitas daquelas disciplinas, muitas daquelas eletivas. Então, aquilo, né, é um discurso realmente muito falacioso que agora nós estamos observando de forma, né, com coisa concreta, com fatos concretos. Ainda mais depois da pandemia. Que já falávamos, já pensávamos. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, eu queria só pontuar essa questão, que é por que o ensino médio é ruim? Porque ele ataca de forma cruel, irresponsável, o percurso formativo dos estudantes. Né? Claro. Aí eu fico por aqui, nesse momento. Obrigada por trazer esses pontos e puxar minha orelha por eu ter pulado justamente o ponto 7, que era para você o mais importante. Lúcio, vamos tentar responder as perguntas do Ian. Ele fez 2, que aí a gente já abre para a próxima conversa, eu acho. Né? O que é esse revisionismo do NEM no atual governo? Tem se discutido, né? Revoga, não revoga, não, aí abre a consulta pública para ver se dá para remendar. E aí a outra pergunta que eu acho que não é de conjuntura política, se a gente tem espaço de mudar algo com esse Congresso, aí já depende das nossas avaliações de conjuntura, eu acho que não vamos ter tempo para fazer uma avaliação de conjuntura muito boa hoje, Ian, mas vamos escutar o que o Lúcio tem para dizer. Muito rápido, bem rápido, tá? Enfim, está suspenso, né? Mas estava em suspenso, mas está em funcionamento, como eu falei. Colega de sociologia, ele já não está dando aula para o 3º ano, já não está dando aula. Pero não mútil. Isso, e eu, por exemplo, não dou aula para o 2º ano, então já está em funcionamento, está em suspenso. Eu procuro ser um pouco cético, sabe? Porque, assim, já é uma tendência na minha formação mesmo, né? Uma inclinação para o ceticismo mesmo, tá, gente? Mas, assim, eu acho que vai ser difícil, né? O Ian respondendo aqui essa pergunta difícil, esse congresso, assim, não vou entrar nesse tema agora, que se daria uma live inteira, né, um bate-papo inteiro. Eu acho que vai ser muito difícil, mas nós temos que fazer uma resistência dura, né, e firme, porque, assim, eu encerro o que eu tenho para dizer com o ponto 1 que o Edgar traz no texto dele, que eu acho que está na base desse desmonte. É a destruição, a precarização do trabalho docente. Você espalhando, ano que vem, são vários, atenção. Ele vai dar um tempo de primeiro ano à tarde na tal escola, aí vai encaixar para poder complementar à tarde na outra e tal. Você acaba com isso, você acabando com a carreira. Por isso que eu fiz a citação do desmonte da saúde. Sim. Por que você não encontra mais médico na saúde pública? Porque não vale mais. Ele foi destruído. A figura do médico público foi destruída, basicamente. Aquele médico que passava, servidores do Estado, ganhando 5.500 todo prosa, acabou. Medicina hoje, se você no 6º ano não estiver faturando 30 mil, você é otário. Desculpa a franqueza, mas isso é outro assunto. Então, basicamente, você destrói assim. Então, a gente vai ter que fazer frente a isso. Também. Todo o resto de falta de laboratório e tal, vai vir com essa carreira que está sendo diluída. Eu fico sempre pensando numa expressão, o título de um livro do Terry Eagleton, que se chama Hope Without Optimism, Esperança sem Otimismo. Talvez esse seja um slogan assim para a gente terminar a conversa. Podemos fazer outra com assuntos mais específicos. Marcos está aqui dizendo que vai colocar os links todos que a gente compartilhou aqui no nosso chat privado na descrição do vídeo. Luiz Henrique fez uma observação com a qual eu concordo, Luiz Henrique. Não posso projetar a vida do aluno, mas consigo abordar aspectos que talvez ajudem aqueles alunos que não têm muitas perspectivas. Eu acho que era essa... Eu quero acreditar que era essa a ideia, né? Dos tais projetos de vida. Mas, enfim, podemos pensar numa live no futuro, ou uma série de lives no futuro sobre ensino de lógica. Para mim, contem comigo sempre que se tratar disso. Muito obrigada pela presença de vocês,
pelas pessoas que estão com a gente e até uma próxima.